Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Elias, se sentindo muito culpado, então ele decidiu de alguma forma resolver logo isso de uma vez por todas, e logo depois de ter escrevido uma carta de despedida para Barra, foi aí que ele decidiu encontrar uma corda, e com essa corda na mão ele vai se direcionando até o local onde foi decidido por ele mesmo que ele vai terminar de uma vez por toda com tudo isso. Então, ao chegar no local, ele fica encarando aquela barra de ferro, ao mesmo tempo que a barra chega e vai se aproximando de Elias a cada palavra que ele vai falando. E ele também se aproximando do local desejado, e ele vai falando que espera muito que o destino não separe ela do pai e da mãe verdadeiros dela. Cada palavra que vai saindo da boca do Elias, ele se aproximando do destino, então é aí que a barra também vai se aproximando. Então ela chega, olha ali dentro da casa, repara que não tem ninguém, fica um pouco desconfiada, ao mesmo tempo que o Elias já colocou a corda ali, já se jogou e fica só os pés ali dele pendurado. Então ela olha ali para um lado, olha para o outro, continua achando aquela situação meio estranha. Então ela vai se aproximando até justamente no lugar onde o Elias está, e ao chegar lá e ver frente a frente ali o seu pai pendurado, ela se desespera e grita chamando por ele. O Elias, que agora está pendurado, então ela corre até a ele gritando muito, pedindo ajuda, que alguém venha ali para ajudar. Então a vizinhança toda se aproxima para tentar ajudar a Barra e o Elias. Então ela consegue chegar ali com a faca, corta aquela corda e vão tentar ali de um jeito ou de outro salvar a vida do Elias. Enquanto isso, a Mosela, a Sultan e a Efsun estão muito pensativas. A Efsun está muito triste logo depois de tudo o ocorrido, e a Sultan, logo depois de ter conversado com ela, explicado um monte de coisa, pediu para que ela tivesse calma e também não podia relevar tudo isso que estava acontecendo. Ela agora pede a ela que, por favor, que ela se levante e vão embora. A Efsun apenas diz que elas podem ir embora e que deixe ela ali em paz. Como elas não sabem nadinha que está acontecendo nesse momento com Elias, a Mosela então toca nela, pede a ela que, por favor, que elas vá embora agora para casa, porque o papai dela está sozinho e que deve estar precisando dela. Ela então começa a gritar, pergunta que casa ela está se referindo, porque a casa dela é aquela ali e que ela não tem mais onde ficar. A Sultan diz a ela que ela acorde para a vida, que ela sabe muito bem que se ela ficar ali vai ser pior para ela. Então chama ela novamente e coloca até a mão chamando para que Efsun vá agora com elas, e Efsun dá um arrebate e diz a ela novamente que ela não vai e que elas vão embora e deixe ela em paz. Ela continua logo depois dizendo que nada poderia ser pior para ela, e pergunta a ela, a Sultan e a Mosela, o que poderia ser pior para ela, e que nada é comparado ao que ela está passando agora, e pede para que elas digam o que poderia suceder de pior para ela, pede para que elas respondam, e elas ficam caladas. Depois a Mosela grita com ela e diz a ela que ela não fale assim, ou então Alá nunca irá perdoar ela. Então chega um pirraia ali correndo, gritando pela Efsun, e diz que é muito bom que conseguiu encontrar por ela, e ela pergunta a ele, vendo que ele está agoniado, o que foi que aconteceu. Então ele diz a ela que queria só saber se ela já se enterou que o pai dela morreu. A Efsun começa a ficar desesperada logo depois que ele diz isso, mas eu quero adiantar para vocês que o Elias não vai morrer, porque justamente a Barra naquele momento conseguiu salvar ele e o Elias, só que por enquanto ela não sabe disso, ele continua dizendo para ela que o pai dela acabou de morrer. A Efsun pede a ele que repita o que é que ele está dizendo, e a Mosela questiona ele o que é que ele está dizendo. Ele continua dizendo que a mãe dele e o pai dele estavam discutindo ali, e que nesse momento ele conseguiu ouvir, e o pai dela, o senhor Elias, acabou de morrer. Nesse momento então a Mosela começa a entrar em desespero juntamente com a Efsun, e as duas saem na carreira ali para ver o que foi que de fato aconteceu. A Sultan então pergunta o Pirrai se de fato ela tem certeza do que ele está falando, e ele diz que sim, que tem certeza. Então a Sultan também sai ali nos pinotes. Todo mundo nesse momento está ao redor de Elias, e a Barra muito pensativa, e a Ju continua dizendo ali que precisa muito que eles arrumem um espelho para ela. Então quando arruma um espelho, entrega para ela, ela coloca na boca do Elias, e ela diz que agora sim eles conseguem comprovar que ele está respirando, ele ainda está vivo. Barra, por sua vez, ela fica ali travada sem saber qual reação ela pode tomar nesse momento, enquanto alguém chega ali e entrega para Barra um copo com água. Nesse momento a ambulância chega e todo mundo fica gritando para que abra um espaço para que deixe os enfermeiros ali entrar e levar o Elias. Logo depois que eles imobilizam ali o Elias, depois de ter feito um monte de verificação, eles vão levando o Elias, e ela
se aproxima do médico e pede ele que, por favor, que faça de tudo para que possa salvar o Elias, por favor. E ele diz a ela que necessita que um dos familiares acompanhe eles. Então ela diz que sua filha está aqui e vai direto lá na Bahá. Então ela vai lá, dá logo um puxão na Bahá e diz a ela que ela é filha dela e que ela tem que ir com o pai dela e que anda e vá logo. E sai puxando a Bahá com tudo ali. Logo depois que a Bahá entra dentro da ambulância, a ambulância vai embora ao mesmo tempo que chega a Sultan, a Mucela e a Efsun dando grito de todo tamanho ali, chamando pelo Elias. Todo mundo ali fica com a gritaria da gota serena ali e a Sultan perguntando a todo mundo o que foi que aconteceu e alguns dizendo que não precisa se preocupar, outros falam que se preocupe sim. A Efsun se aproxima também, pergunta cadê o pai dela, o que foi que aconteceu com ele, que alguém fale alguma coisa. A zoada é tão grande ali que ninguém consegue entender nada. Vocês vão ver como que vai ser essa cena, um desespero total, enquanto a Mucela grita de um lado, a Sultan grita do outro, a Efsun é a que grita mais alto ali e elas ficam reclamando que elas não sabem o que foi que aconteceu com ele. Enquanto isso, dentro da ambulância, os paramédicos vai fazendo de tudo para salvar o Elias e a Bahá, por sua vez, ela fica travada desde o início. Depois que ela flagrou tudo aquilo, ela fica travada sem saber o que fazer. Com a Efsun, todo o tempo ali, ela fica dizendo que não acredita que o pai dela morreu, aquela coisa toda, aquela zoada como você já sabe, que só ela sabe fazer, e todo mundo fica dizendo para ela que não, que isso não aconteceu, que os médicos conseguiram de uma vez por todas salvar ele e que se ela não acredita que ele realmente ali ainda está vivo, que ela vá diretamente agora para o hospital. Então é justamente isso que a Efsun faz. Ela toma a decisão, começa a chamar ali por lá e vai embora diretamente para o hospital para saber como que o Elias está. Só que antes que a Sultan vá diretamente também lá para o hospital, é aí quando ela chama a Sultan e diz a ela, tirando ali de sua blusa uma carta, e fala que essa carta foi ela que encontrou, porque foi o Elias que fez essa carta de despedida. Só que vocês lembram, né, que essa carta foi feita de despedida, mas justamente para ser entregue para Bahá. Só que ela entregou a Sultan e a Sultan ficou até um pouco ali assustada, tentando entender tudo aquilo, e logo depois ela guarda aquela carta para entender o que de fato tem ali. Os médicos dizem a Bahá que ela fique tranquila, que eles já conseguiram ali resolver toda aquela situação, ele está bem melhor e que o coração dele agora está estável. Mas como já disse a vocês, a Bahá está travada ali sem conseguir esboçar nenhuma reação. Lá no hospital, o médico diz a Bahá que ela pode ficar tranquila, que tudo se deu bem ali, que ela chegou a tempo para conseguir salvar o Elias e que agora só resta eles dar um tempo ali e esperar para ver o que é que os exames vai falar. Bahá fica em silêncio, ele diz que espera que ele melhore o mais rápido possível, depois sai, deixando a Bahá sozinha ali com o Elias. A Bahá logo depois fica olhando para o Elias, que está acordado, e ela olha para ele e diz, perguntando o que ele acha que estava fazendo e que ele acredita mesmo que ele fazendo tudo isso, tudo estaria resolvido. Ele fica em silêncio, mas inclusive desce até uma lágrima ali do olho dele, e ela fala que todos os dias ela mesma ali vai morrendo por causa de todos eles e pede para que ele fale alguma coisa. Elias fica calado e ela diz que por Alá, de forma nenhuma, ela vai acreditar nas lágrimas dele. Elias continua ali, descendo uma lágrima dos olhos dele, e ele fica em silêncio, e ela fala que não vai acreditar em nenhuma lágrima que está descendo do rosto dele, porque ela não chora por ela, e sim por ele mesmo. E tudo logo depois fica um pouco em silêncio, e ela diz que por Alá, que ele diga, que ele responda apenas uma coisa para ela, e ele continua calado, e ela pergunta se alguma vez na vida dele ele amou ela. Ele fica em silêncio, ela diz que sabe muito bem que nem a Nuran nem a Efsun nunca amaram ela, e pergunta a ele mais uma vez, lhe pressionando, que ele também esse tempo todinho fingiu que amava ela, mas nunca de fato lhe amou, né? Ela diz que sempre acreditou muito nele e que isso está doendo muito dela, acreditar que ele amava ela, mas sempre ele fingiu esse tempo todo, e que isso é o que mais machuca ela. A Bahá continua dizendo para ele que ela está se acabando por dentro, mas que isso não é por ele, mas sim por ela mesma, por ódio de tudo isso que aconteceu com ela. A Bahá então cochicha ali bem pertinho dele que nunca, jamais vai perdoar ele, nem muito menos a filha dele, a Efsun. Ele continua calado e ela continua dizendo que nunca vai perdoar a Efsun e que ela vai pagar sim por todo o mal que fez contra ela. A Bahá não para e diz que talvez assim
logo depois que ela fizer a Efsun pagar por todo o mal que fez contra ela, ele venha sentir de fato o que é ser um pai logo depois de ser separado da sua própria filha. Ela continua dizendo para ele que ele tem que resistir, ele tem que viver para passar por tudo isso, porque ele não sabe a dor que é de uma filha perder ali, ser afastada de fato ali de seu próprio pai, de sua mãe, e repete mais uma vez para o Elias que aconteça o que for, ele tem que viver para que ele veja, porque ela nunca, jamais vai perdoar nem ele, nem muito menos a Efsun, e que aconteça o que for, ela vai fazer a Efsun pagar por tudo o mal que fez contra ela. Não esquece não, pessoal, todos os dias assim que acabar Essa Vida é Minha, temos vídeos novos de tudo que vai acontecer em sua novela preferida. Então não esquece de deixar o seu gostei para você ficar por dentro de tudo que ainda virá ao ar de Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.